Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o psicanalista José Milton Castan Júnior. Nascido em São Paulo no dia 22 de fevereiro de 1959, José Milton Castan Júnior é casado com Ana Maria Neves Castan e pai de Eduardo, Felipe e Gabriele. Graduado em Engenharia Mecânica pela atual Unesp de Bauru, pós-graduado na área de embalagens flexíveis pela Mauá de São Paulo, Castan atuou como engenheiro em São Paulo e em Sorocaba por pouco mais de 30 anos. Em 1992, fundou a indústria Probeg, justamente na área de embalagens flexíveis, permanecendo por 5 anos em São Paulo, sendo a indústria incorporada posteriormente pela Lorde em Sorocaba, onde atuou por quase 10 anos. Depois de 3 décadas como engenheiro, Castan decidiu engavetar a prancheta, o esquadro e o compasso e optou por atuar na área de psicanálise, na qual está até hoje. Castan, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Direto, Fernando, muito obrigado, cumprimento você, cumprimento a todos que nos assistem agora. Muito bem, Castan, antes de começarmos a falar aqui sobre psicanálise e engenharia, vamos conhecer um pouco de você. Quem é Castan, nascido em São Paulo, hoje você está morando em Sorocaba, né? Há 10 anos, eu estou aqui em Sorocaba, sorocabano de coração. E como que foi essa mudança, né, de áreas, né, essa mudança de cidade? Conte um pouquinho sobre essa trajetória. Nós tínhamos a indústria em São Paulo e as intercorrências do dia a dia nos fizeram vender a empresa. A gente vendeu para uma empresa daqui de Sorocaba, foi incorporada e eu vim justamente para Sorocaba para passar a tecnologia. Nós tínhamos lá em São Paulo uma tecnologia muito especial nas embalagens a vácuo e vim para passar esse conhecimento, né? Acabei acabei adorando a cidade e acabei me incorporando no dia a dia de Sorocaba. Vida de engenheiro é muito estressante ou não? A vida de engenheiro é bastante estressante, mas não só do engenheiro, a de todos nós. De uma maneira geral, todos nós sofremos muito o estresse e a pressão do dia a dia. O difícil é encontrar canais para liberar todo esse estresse, né, toda essa emoção. Talvez até isso tenha motivado você, depois de 3 décadas atuando como engenheiro, aguentando tanto estresse, mudar para uma área tão radicalmente. Como que foi essa mudança? Guardar lá o teu compasso, o teu normógrafo. Você é da época do normógrafo ainda, também, né? Também, seguro. Pois é, deixar a prancheta de lado lá, encostadinho, e aí se tornar um psicanalista. Como foi esse processo? Fernando, talvez Freud venha explicar isso, né? E eu acredito que, de alguma maneira, efetivamente, não o Freud explicando, não a psicanálise explicando, mas através da psicanálise eu pude entender o porquê que eu fui migrar de uma área exata para uma área da ciência humana. E tem uma explicação interessante. E quando eu comecei a fazer a minha análise pessoal, porque essa é uma condição, quem faz psicanálise tem que passar pela sua análise pessoal. Dentro da minha análise pessoal, eu fui descobrir exatamente os motivos e os porquês que eu fui para a psicanálise. E aí, chegou a essa conclusão do que era ou não? Cheguei, Fernando. Quando eu era pequeno, tinha 5, 6 anos, nós morávamos em São Paulo, né? E em frente à casa que nós morávamos, o apartamento que nós morávamos, tinha uma oficina mecânica. Em São Paulo? Em São Paulo. Eu tinha 5, 6 anos, começo da década de 60, e eu passei a minha idade de 5, 6 anos, eu passei dentro da oficina mecânica do Seu Dazil, né? Eu brincava diariamente da oficina mecânica do Seu Dazil. Aí fica mais ou menos fácil entender porque eu fui me tornar engenheiro mecânico. Eu vim depois, na minha adolescência, desmontando e não montando a vitrola do meu pai, né? Mas aí eu peguei e acabei... Até porque o desmontar é fácil, o montar é que são outras, sempre sobra um parafuso, né? O montar é que
que é o complexo. Mas, de qualquer forma, eu não tive dúvidas na minha adolescência o que eu queria fazer. O que ocorre, Fernando, é que eu também tenho uma característica que eu achava que era essa coisa do engenheiro querer entender como as coisas funcionam. Eu tenho uma característica que toda a vida eu procurei entender como as pessoas pensam, como as pessoas funcionam de uma maneira geral. Isso é uma coisa que me acompanhou, me acompanha a vida toda. E uma outra característica também interessante, eu tenho uma facilidade muito grande de perceber o humor das pessoas. Na minha análise pessoal, eu fui descobrir o porquê disso, né? Eu sou filho de uma mãe depressiva. Minha mãe sofre de depressão, sofreu e sofre de depressão maior a vida inteira. E eu, quando era pequeno, eu precisava entender como é que estava o humor da minha mãe naquele momento para eu poder interagir com ela, para eu poder me integrar, né? E foi justamente desta situação, né? Então o passado falando no futuro, dessa situação é que eu vim desenvolver essas habilidades. E aí chegou um determinado momento da minha vida que os 50 anos é uma época importante. Eu decidi colocar um final na minha atividade dentro das organizações e conferir para a minha vida um outro status, uma outra operação, que na verdade é o que eu encontro, o que eu faço dentro da psicanálise, que é poder contribuir para suprir, eliminar ou reduzir a dor e o sofrimento do ser humano. Existe um documentário chamado Eu Maior, em que se entrevista várias personalidades, entre elas o filósofo lá, o Sérgio Cortella, né, Mário Sérgio Cortella, que é uma referência nesse aspecto também, e ele traz uma série de entrevistas e diversos lugares que mostram o cotidiano, o dia a dia, e mesmo com aquela tensão das áreas urbanas, né, automóveis, pessoas correndo e tudo mais, há um momento em que você possa encontrar a reflexão, mas ao mesmo tempo em que você possa encontrar essa reflexão, você também tem sempre acompanhando você o estresse. Aliás, o estresse faz parte dos seres vivos, né, de todos eles. O que difere a espécie do ser humano para os demais é que o ser humano é racional. A gente consegue racionalizar o que é o estresse, enquanto o animal não. É verdade? A partir daí, é possível você coordenar esses mecanismos ou não? De uma certa forma, sim, mas não totalmente, né? O conceito fundamental da psicanálise, né, quando Freud lá em 1885 começou a desenvolver a psicanálise, é que nós temos uma parcela grande de consciente daquilo que a gente consegue pensar e aquilo que a gente consegue evocar como pessoa. Porém, efetivamente, existe uma outra parcela muito grande, muito importante, que ela é inconsciente. E essa, muitas vezes, você não consegue evocar ou consegue evocar de maneira muito diferente. Ou consegue ou não consegue evocar. Então, veja bem, se a gente pegar um exemplo bastante simples, pensa numa pessoa que vai para análise, vai para psicanálise com a seguinte reclamação: olha, eu estou com dificuldade no meu relacionamento e eu acho que o meu parceiro ou a minha parceira me trai, né? E eu acho que vai acabar meu relacionamento em função disso, eu queria que você me ajudasse. E aí você começa a fazer o trabalho, começa a conversar. O trabalho psicanalítico, né, o vínculo psicanalítico, são duas pessoas conversando ali durante 50, 55 minutos, onde a pessoa vai trazendo a sua história, as suas experiências, né? E aí, num determinado momento, essa pessoa pode trazer o seguinte: olha, eu não confio nos homens, eu não confio numa relação e tal. E lá, mais na frente, ela pode dizer o seguinte: inclusive, a minha vida foi muito difícil, a minha infância foi difícil, minha mãe teve que criar a gente sem meu pai. Opa, acendeu uma luzinha pra gente, né, como psicanalista. E vai tentar investigar o que quer dizer isso. E aí você descobre que essa menina, por exemplo, foi abandonada pelo pai. E quando ela vem para a vida adulta, de alguma maneira, ela traz essa experiência e traz essa experiência, como a gente chama, reprimida. Essa experiência fica no inconsciente. E quando ela vai fazer uma nova relação entre um homem e uma mulher, fazendo uma referência da relação que ela deveria ter tido com o pai, ela traz então essa condição de a possibilidade de perder novamente um homem, como ela perdeu o pai dela. E aí o que ela faz? Ela tenta controlar diariamente essa pessoa, desenvolve então um mecanismo de ciúme muito forte, que é o grande problema dela, mas que tem uma relação direta com o passado dela.
Esta engenharia humana tem sido mais difícil, mais desafiadora para você do que a outra engenharia que você fazia, a engenharia mecânica? Ah, Fernando, sem dúvida nenhuma, né? Uma coisa é você ter um problema matemático, você ter um equipamento que você vai saber que lá no final 1 mais 1 é 2 e ponto final, não se discute, né? Quando se trata da subjetividade humana é muito mais complicado, cada um de nós com toda a sua história, com todas as suas características já herdadas, nós já existíamos antes de nascer, né? Com toda a sua experiência de vida, né? E tudo isso é muito individual, é muito da pessoa, é muito subjetivo. Então é complicadíssimo você entender a pessoa nesses aspectos, mas a psicanálise tem uma técnica, tem uma metodologia que nos ajuda a fazer com que a gente consiga efetivamente entender os problemas que são subjazes, estão abaixo daquilo, que estão sobrenadando o que aparenta. Na psicanálise utiliza-se medicamentos ou não? Não, Fernando. Legal essa sua pergunta. E seria bom a gente aproveitar esse momento e colocar os três profissionais, os três principais profissionais que lidam com a saúde humana e com o bem-estar emocional, que é o médico psiquiatra, é o psicólogo e é o psicanalista. Cada um atua numa área diferente. Ao médico cabe fazer o diagnóstico, as hipóteses diagnósticas, solicitar exames, né? E, fundamentalmente, receitar medicamentos, médicos receitam medicamentos, né? Ao psicólogo já vai para uma outra área menos biológica, menos estrutural, né? E os psicólogos são aqueles que fizeram a faculdade de psicologia. Psicologia é uma ciência fundamentada em ciência, né? Mas com uma vertente, muitas vezes, mais para o comportamental. Porém não medicina, né? Como o caso da psiquiatria, né? Não, totalmente diferente, né? E ao psicólogo não cabe a receitar remédios, psicofármacos, né? Mas cabe ao psicólogo, por exemplo, emitir laudos e fazer testes. Eles utilizam bastante metodologias de testes. E a abrangência da psicologia é muito grande, desde da organização, da escola, da instituição e inclusive na clínica, né? Atuando como um psicólogo clínico dentro de um apoio a uma pessoa que está passando por uma situação difícil. Já o psicanalista, ele tem que ter, primeiro e antecipadamente, um diploma de terceiro grau, ele tem que ser não necessariamente um médico, não necessariamente um psicólogo, mas ele pode ser um engenheiro, como é o meu caso, ou um dentista, ou um advogado, que fez um curso de especialização ou de pós-graduação, que nós poderíamos chamar de curso de psicanálise, né? Agora, a grande diferença que existe é que médico e psicólogo, eles estão sob o regimento de um órgão federativo, né? E o psicanalista não. O psicanalista, apesar de ser uma profissão reconhecida pelo Ministério do Trabalho, consta lá da Classificação Brasileira de Ocupações, 2515/50 de 2002, mas não existe um órgão federativo que congrega e modula esse trabalho. É uma profissão livre. E isso, Fernando, não é só aqui no Brasil, isso no mundo inteiro, desde sempre, desde a época do Freud, foi assim, né? Os psicanalistas compartilham da ideia que restringir esse aprendizado a uma escola vai restringir o conhecimento do ser humano, né? Tem até uma certa lógica disso, mas estar solto, não estar congregado numa entidade, nos deixa de uma certa maneira vulnerável. Perfeito. A questão da psicanálise, até que você atua, e o telespectador observou num determinado momento que você disse que algumas coisas você não consegue resgatar, que fica lá no inconsciente. Aí surge a pergunta, a hipnose, ela é um mecanismo, é um método que se utiliza ou não? Na psicanálise, hoje não. O começo da psicanálise foi usando a hipnose. O Freud começou como médico, neurologista, e começou a estudar a histeria, que era o grande problema da época, né? Existem alguns textos que se referem que na Inglaterra, por exemplo, 50% das mulheres eram histéricas, né? Histeria vem do grego hister, útero.
E o Freud não conseguia acoplar o problema biológico com a histeria das pessoas. E ele começou a estudar e lá no hospital ele teve uma discussão, um desentendimento com o diretor, o professor Maynard na época, isso em 1885. E aí ele foi para a França encontrar o grande médico da época, que era o Jean-Baptiste Charcot, que estudava histeria, né? E acreditava que a histeria tinha um fundamento psicológico, psíquico, anímico, e o Charcot utilizava assim a hipnose. Freud volta para Viena, começa a utilizar a hipnose, né, como um mecanismo de acessar esse inconsciente, né? E ele depois descobre que a hipnose não é o melhor mecanismo para isso. A hipnose necessita que a pessoa seja hipnotizada, que existe uma questão dela deixar ser hipnotizada, e ele muitas vezes não conseguia fazer isso. Mas ele continuou estudando e em um determinado momento ele descobre o que a gente chama a cura pela fala, que conversando com o paciente, ele fazia com que o paciente buscasse essas coisas que se encontravam lá no passado dela e de alguma maneira, que é uma boa parte da técnica que a gente usa, é fazer com que a pessoa encontre aquilo que ela não sabia que tinha perdido. Você tem uma experiência com a neuro também, né? Na psicanálise. Sim. A psicanálise ela foi muito ortodoxa, mas ela vem avançando e eu sou um psicanalista, diria, mais contemporâneo. Né? E não dá, Fernando, não dá para a gente pensar somente naquilo que é mental. Né? Nós temos que pensar no que é cérebro. Né? Então eu atuo também como professor de neuropsicanálise. Então, o que é interessante? É que existe um equipamento, existe um sistema biológico, né, que quando ele está em atuação, ele expressa aquilo que nós fazemos hoje. Então, o pensar, o sentir, o aprender, o esquecer, nada mais são do que expressões de um sistema biofísico-químico, que esse sistema, em atuando, de acordo com o self, de acordo com uma pessoa, fazendo com que ele atue, ele expressa os pensamentos. Né? Então, durante muitos anos, e esse é um grande problema, né? Durante muitos anos houve uma fragmentação entre corpo, cérebro, mente e corpo, né? E hoje a neuropsicanálise e a neurociência especificamente faz com que a gente consiga, de acordo com as técnicas mais atuais de imagenologia, faz com que a gente consiga olhar o cérebro por dentro dele enquanto ele está em funcionamento. Muito se fala e até virou meio que moda falar da tal da reprogramação neurolinguística, ou a tal da PNL também, que é programação neurolinguística. Este é um mecanismo que se adapta também à psicanálise? Ele é uma técnica específica da psicanálise ou você atua de outra forma? Não, não tem nada a ver com PNL, né? Os preceitos da psicanálise, a gente segue um construto elaborado pelo Freud que a gente não atua como atua a PNL. Porém, o mecanismo de reprogramação, né, é exatamente o mesmo mecanismo de ressignificação que a gente chama na psicanálise. Então, a gente tem que voltar um pouquinho lá no cérebro, né, na parte estrutural orgânica. O cérebro é composto pelos neurônios, né? Os neurônios são as células cerebrais. Diferente de qualquer outro tipo de cérebro que nós temos no corpo, um neurônio está conectado a um neurônio na frente, enredado em circuitos, e o neurônio tem a capacidade de ativar ou inibir o neurônio da frente, né? E como eles estão interligados entre um dendrito e um axônio por intermédio da sinapse, né? A sinapse ela pode ser modulada. Então, em 2000, o Eric Kandel ganhou o Prêmio Nobel da Medicina, justamente comprovando que o grande conceito da neurociência, que a sinapse, quanto mais se utiliza, mais ela vai se fortalecendo. Né? E quanto menos se utiliza, ela vai se deformando, se acabando. O conceito de memória é exatamente isso. Né? Aquilo que a gente mais faz, né,
Algumas pessoas dizem que quem falava isso era Aristóteles, não era, mas dizia-se que aquilo que a gente melhor faz, o que mais faz, né? É exatamente isso. Um jogador de tênis, né, que bate milhões de vezes na bola da mesma maneira, ele vai fortalecendo essa sinapse e ele vai fazendo aquilo cada vez melhor. Por isso que atividades até memoriais são adequadas, são indicadas, né, para o cérebro, né, para você melhorar, inclusive, essa característica, né, do cérebro, que é fundamental para a pessoa. Agora, uma coisa que me chama muita atenção, e você, não sei, você atende em clínica ou você só faz a palestra mesmo? Não, eu atendo clínica, eu tenho uma clínica aqui em Sorocaba e atendo em clínica. Quem é a pessoa que te procura lá? Procura para quê e como é feito esse tratamento? De que forma ele se dá? O espectro é muito grande, né? Seria interessante a gente pensar um pouquinho, para a gente voltar na questão da psiquiatria e da psicanálise. Imagine, meu caro Fernando, que nós tivéssemos um ponteiro, né, que ficasse trabalhando nesse sentido. Então, no extremo lado, nós teríamos os grandes transtornos severos, como demência, né, como psicose, né? E eles são essencialmente de ordem orgânica. E na outra ponta extrema estaria atuando mais os psicanalistas, mais os psicólogos, que são as neuroses. O que é a neurose? Todos nós somos neuróticos, né? Os pequenos problemas do dia a dia, os pequenos conflitos são as nossas neuroses. Acontece que esses conflitos eles podem começar a ficar muito mais graves, né? E de repente nós temos aqui no meio, como eu não venho do meio médico, como eu não venho do meio psicológico, eu consigo transitar bem dentro desses meios. Eu faço parte, inclusive, do grupo de estudos, como convidado lá do professor Carlos Rubner, da Faculdade de Medicina da PUC daqui de Sorocaba. E a gente percebe que existe um meio aqui, talvez os transtornos de humor, talvez os transtornos de ansiedade, alguns transtornos de personalidade, que nós compartilhamos os mesmos sintomas, né? Eu explico. O sintoma é único, mas a origem do sintoma pode ser que ele venha de uma questão mais neuronal, mas pode ser que ele venha de uma questão mais funcional, né? O pensar faz com que eu me sinta triste, chateado, aborrecido. E a grande descoberta da neuroanatomia é que a gente chama de neuroplasticidade, é que o meu pensar pode efetivamente muda a estrutura do cérebro. A atividade de pensar, de sentir, de sonhar, muda a estrutura do cérebro, né? E algumas situações, como por exemplo o estresse, ele pode ter uma origem apenas do pensar, ou apenas de uma questão biológica, mas o que eu mais acredito é que são ambas as situações que levam a pessoa, por exemplo, a depressão maior. As fobias provocam isso também? Eu acredito, sinceramente, que os conceitos são os mesmos, as fobias são as mesmas. O importante é que hoje o modus vivendi que nós temos, Fernando, ele nos leva a situações de estresse a todo instante. O estresse, quando ele é efêmero, ele pode ser benéfico. Aliás, nós só estamos aqui em função do estresse. Se nós olharmos os nossos vovós e vovôs antepassados, lá da pré-história, o que era importante na vida deles? Era a manutenção da vida. Essencialmente, era a manutenção e preservação da vida. E como é que isso se dá? Ele estava, de repente, lá caçando e ele escutava, via ou sentia um cheiro de um animal perigoso. O corpo dele precisava, obrigatoriamente, estar preparado para aquilo que a gente chama de luta e fuga. Né? Ou ele lutava ou ele fugia. Agora, como é que se dá isso? Não se dá simplesmente pela vontade, eu quero que o meu corpo se prepare, mas existe uma interface, uma relação hormonal, né? São várias frentes, mas uma importante hormonal, que no final dessa cadeia toda, glucocorticoides,
endorfinas e principalmente cortisol caem no sangue para deixar o corpo preparado para luta e fuga. E hoje o que a ciência acredita, né? Nós estamos no alvorecer do conhecimento científico da saúde mental, mas o que se acredita é que excesso de cortisol, excesso desses hormônios no sangue podem vir, se a pessoa tiver o risco biológico, tiver uma genética enviesada, pode vir a desenvolver algum tipo de transtorno, como uma fobia, por exemplo. E a depressão? Segue essa mesma linha, segue essa mesma linha. Quer ver que interessante? Até bem pouco tempo atrás, o DSM-5, né, que é o Manual Diagnóstico dos Psiquiatras, o DSM-4, perdão, ele fazia uma distinção entre depressão e luto. Agora eles juntaram um pouquinho mais, mas dá para entender direitinho. A pessoa está vivendo a sua vida normal e de repente ele recebe um telefonema que vem a falecer um ente muito querido, né? E aí ele entra no processo de luto. Então ele vai passar ali algumas semanas triste, aborrecido, humor deprimido, apático, começou a dormir menos, começou a comer menos, a sua memória está um pouquinho variada, enfim. Esses são alguns dos sintomas, não todos, mas alguns dos sintomas da depressão, né? É claro que se ele tiver ideação suicida ou sentimentos de menos-valia, é depressão, característica de depressão mesmo. Mas nesse sentido, ele é caracterizado como luto. Ocorre que, se a pessoa continua sistematicamente nessa situação de luto, nessa situação de viver esse drama, esse trauma, essa dor durante muito tempo, e se ele tiver o viés genético, pode ser que viver neste luto vá mudar estruturalmente o cérebro e venha desencadear realmente uma depressão. E aí a pessoa precisa procurar ajuda de fato mesmo, porque a depressão às vezes ela pode ser até irreversível, né? Então, Fernando, você tocou num ponto fundamental. Eu tenho absoluta convicção que se minha mãe, na época que ela teve depressão, nós tivéssemos não só a medicação que nós temos hoje, super importante, fundamental, o psicofármaco para poder ajudar a atravessar essa fase, né? Se ela tivesse isso na época, né? E se tivesse isso que eu me proponho fazer hoje, de trazer conhecimento, trazer discussão, se esses conhecimentos fossem existentes na época, eu tenho absoluta convicção, eu tenho absoluta certeza que hoje minha mãe não seria uma pessoa depressiva e não teria sofrido tanto que teria sofrido, né? E talvez eu também não fosse psicanalista. Foi. As coisas podem ser dessa forma mesmo. Agora, Castan, me diga uma coisa, para eu evitar ou minimizar a ansiedade, minimizar estresse, a questão da depressão, enfim, todos esses sintomas do dia a dia, desse nosso cotidiano agitado, de que forma, quais as dicas que você pode dar ao telespectador para ter uma qualidade de vida melhor? Fundamental, Fernando. Olha, uma primeira coisa é nós refletirmos o modo de vida que nós temos hoje, né? Eu sempre digo o seguinte, quando você coloca duas questões para si mesmo, por quê e para quê? Pode ser que você não encontre uma resposta, encontre um abismo muito grande, né? Quando você passa a refletir e você passa a ser um pouco mais dono das suas vontades, nesse aspecto mais consciente, você começa a se posicionar dentro da vida de uma maneira um pouco diferente, né? Por que e para que eu preciso correr tanto? Por que e para que eu tenho que ter tantos desafios? Para que eu tenho que ter tantas situações que me levam ao estresse? Então, a primeira maneira é refletir. A segunda é você entender que a valoração que eu dou para uma situação, ela pode sim ou não ser entendida e percebida como estressante. Agora, nem sempre é possível conscientemente eu valorar alguma coisa. Muitas vezes é mais inconsciente, né? Agora, fundamentalmente, de maneira pragmática, a atividade física, sem dúvida nenhuma, é fundamental. Existem estudos científicos mostrando que, dependendo do grau, se for um grau muito leve de depressão, apenas, pura e simplesmente, a atividade física é suficiente para superar aquilo lá, né? É claro, nós não estamos falando de depressões graves, né? Alimentação, né? Nós somos uma máquina, um equipamento, precisa ter o combustível certo, né? Atividades cognitivas, o quão é importante eu fazer
palavra cruzada, estudar um violão, estudar inglês. Hoje existem escolas que você faz exercitar o teu cérebro, né? O que é importante? Tempos de paradas, pausas, né? Uma semana de descanso, umas férias, né? Evitar bebidas, evitar drogas, ter um animal de estimação. São todas atividades diárias muito simples que a gente pode ter e que vai, de alguma maneira, nos afastar do estresse. Muito bem. Castan, quero agradecer muito a sua participação no Vida Pública de hoje. Eu que agradeço, Fernando. Eu só queria terminar dizendo o seguinte, se você tem uma pessoa, conhece uma pessoa que está passando um momento difícil, ou se você mesmo está passando uma situação que você percebe que a sua capacidade de superar e lidar com aquela situação foi excedida, procure uma ajuda, seja qual for, porque sofrimento só é insuportável quando não se trata. E se for uma psicanálise, se for um tratamento psicanalítico, eu tenho absoluta convicção que ao final de um processo desse vai emergir uma pessoa com autoconhecimento, mais confiante, uma personalidade mais larga, mais integrada, mais adaptada e que de alguma maneira viva uma vida de bem-estar e que em alguns momentos seja feliz, né? E que definitivamente viva uma vida que vale a pena ser vivida. Muito bem. Obrigado, Castan, mais uma vez e parabéns pelo trabalho. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos. É a história, né? Nós não nascemos prontos, vamos nos refazendo e nos reeditando ao longo da vida. O Vida Pública de hoje conversou com o psicanalista José Milton Castan Júnior. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.